Olá, boas-vindas a mais uma análise super detalhada trazida com muito orgulho pela Ford College. Hoje a gente vai falar sobre uma das fases mais, digamos, tensas e fascinantes do desenvolvimento na Web3. A etapa finalzinha antes de lançar um contrato inteligente na Solana. O ecossistema blockchain é um ambiente implacável. Depois que o código está lá na rede principal, não existe margem para erro amador. É literalmente como preparar o lançamento de um foguete espacial. Não adianta só ter um motor potente e uma fuselagem bonita. A gente precisa de um protocolo de lançamento extremamente rigoroso. É um conjunto de verificações exaustivas que garante que o foguete vai chegar na órbita e não explodir na plataforma de lançamento. E é exatamente isso que a gente vai dissecar aqui. Como finalizar uma lista de verificação de implantação que seja inquebrável. Certo, bora mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje está estruturado como um autêntico plano de voo aeroespacial. A gente vai passar pelas fases da estimativa à prática, o gerador de checklist, o rigoroso fluxo de 3 fases, a crítica decisão vai ou não vai e, fechando com chave de ouro, a verificação pós-implantação. Começando pelo nosso primeiro estágio de hoje, da estimativa à prática. É aqui que a gente transforma todo aquele planejamento em ação real. Em análises anteriores, o nosso foco central foi dominar o cálculo de combustível e de carga útil, que é basicamente a estimativa de computação, armazenamento e taxas projetadas na Solana. Só que, pensa bem, ter uma planilha maravilhosa e super precisa não coloca nenhum satélite no espaço. O grande salto agora é pegar essas estimativas abstratas e transformá-las numa lista de verificação pré-voo totalmente automatizada e acionável. A gente precisa sair da teoria e entrar na execução concreta, criando uma blindagem real para o nosso código antes do lançamento. E isso leva a gente direto para a nossa segunda etapa, o gerador de checklist, ou, como é mais divertido de chamar, a máquina de bloqueio. Mantendo a nossa analogia aeroespacial, esse script é basicamente a rede de sensores computadorizados do nosso foguete. A genialidade dessa matriz de engenharia é que ela pega os dados crus lá do nosso arquivo JSON de estimativa e traduz tudo isso diretamente em parâmetros muito rígidos, que a máquina entende. A computação máxima vira uma verificação estrita de orçamento. Os bytes de armazenamento se transformam em checagens reais de espaço reservado, e as estimativas de taxa viram lógicas booleanas absolutas, ou passa ou não passa. Cada um desses números vira um fiscal implacável do sistema. Mas como é que esse script, o checklistGenerator.js, funciona por baixo dos panos? É uma estrutura bem elegante, na verdade. A gente tem a função loadEstimation, que é a porta de entrada consumindo os dados daquele JSON. Depois, a generateChecklist faz a mágica de mapear esses campos mais áridos em itens de uma lista superestruturada. Mas olha só, o coração do negócio mesmo está na variável pass true ou false. Essa é uma lógica booleana simples e impiedosa, que vai lá e compara o valor que o programa mediu de verdade contra o limite de segurança que a gente estabeleceu. Esse é o nosso sensor automatizado na forma mais pura. E essa mecânica toda leva a gente a um conceito que é absolutamente vital no desenvolvimento de software de ponta, o bloqueio automatizado. A ideia é usar essas marcações binárias para simplesmente paralisar um pipeline inteiro de integração contínua sem ninguém precisar encostar um dedo se algum limite crítico for ultrapassado. E vamos falar a verdade, né? Ter um script frio e sem coração barrando um deploy desastroso é infinitamente melhor e bem menos estressante do que ter que fazer uma reunião de emergência para explicar para o financeiro porque o orçamento inteiro da operação evaporou na mainnet por causa de um cálculo errado. Bom, com os nossos sensores todos calibrados, a gente avança para a terceira parte, o fluxo de 3 fases, que é a verdadeira sequência de lançamento em si. Essa é uma coreografia muito estrita para garantir que nada passe despercebido. Antes de um contrato inteligente ver a luz do sol lá na rede principal, 3 passos irrefutáveis precisam acontecer. O passo 1 é sempre verificar os artefatos. A gente garante via checksums que o binário compilado é exatamente aquele mesmo código que foi auditado, sem pegadinhas. O passo 2 aciona os tais bloqueadores automatizados que a gente acabou de ver, rodando o script gerador e as suítes de teste exaustivas. E apenas quando as 2 primeiras etapas passam com nota 10 absoluta é que a gente avança para o passo 3, a decisão de vai ou não vai. E para que esse processo funcione de forma cega e impecável, o controle de emissão exige uma separação de responsabilidades. Ninguém aprova tudo sozinho. Cada pessoa traz uma evidência concreta para a mesa de lançamento. A galera de engenharia apresenta o JSON de computação com sinal verde da máquina. A equipe de build valida o tamanho e a assinatura de segurança do arquivo. O pessoal de DevOps ou de infraestrutura precisa mostrar o ticket garantindo que o espaço de armazenamento está reservado. E finanças entra com a chancela final de que as taxas cabem no orçamento.
O lançamento simplesmente não acontece se todas essas evidências não estiverem unidas. Com todas as peças no tabuleiro, a gente entra na quarta sessão. A decisão vai ou não vai, o coração do controle de missão. Esse é, de longe, o instante de maior tensão de todo o deploy. E é onde um contraste fascinante acontece. De um lado, você tem os bloqueadores automatizados rodando uma matemática rígida na velocidade da luz. Eles não têm intuição, não têm sentimentos, só dizem passou ou falhou. Do outro lado, entra o papel fundamental e insubstituível da aprovação humana. É a equipe de carne e osso trazendo julgamento contextual, entendendo os riscos que o mercado apresenta naquele momento, assumindo os trade-offs de arquitetura e, no fim do dia, colocando o nome na reta pela missão. E é exatamente por causa do peso dessa responsabilidade que existe a regra de ouro do número 2. Nunca deve haver menos de 2 pessoas tomando a decisão de um lançamento crítico. O padrão da indústria é juntar uma liderança técnica bem sênior e alguém das operações de negócios. É a mesmíssima lógica dos silos de mísseis da Guerra Fria. 2 operadores, em painéis separados, girando 2 chaves independentes ao mesmo tempo. Isso blinda o processo. Evita que a fadiga ou uma falha de julgamento individual acabe custando a segurança do contrato inteligente e todo o capital que está envolvido ali. Ufa! Giramos a chave. Então a gente chega na etapa final da nossa jornada, a verificação pós-implantação, que a gente chama de telemetria pós-lançamento. A contagem chegou a 0, os motores ligaram e o código está vivo na blockchain. Mas a operação termina aí? Não mesmo. É crucial detalhar exatamente quais dados nossos sensores de telemetria precisam capturar agora que o programa está lidando com o ambiente imprevisível da rede principal. A equipe tem que ficar de olho nos logs de inicialização, para ter certeza de que não rolou nenhum erro silencioso logo na arrancada. Tem que ir lá na chain e conferir matematicamente se os tamanhos das contas batem certinho com aquilo que a gente planejou. E mais importante, é vital observar se a taxa de sucesso das transações dos usuários está se mantendo alta e estável. Isso prova que o ambiente de fato se estabilizou. Só que esses dados todos que a gente tira da telemetria não são para ficar guardados numa gaveta pegando poeira. Muito pelo contrário. O checklist é um artefato vivo. Ele é o motor de uma engrenagem de evolução constante. A gente precisa pegar as informações de como o contrato se comportou no mundo real e injetar isso de volta urgentemente nos nossos scripts de estimativa. Isso cria um ciclo vicioso maravilhoso de melhoria. As nossas estimativas do futuro vão ficando progressivamente muito mais refinadas, muito mais inteligentes. Para amarrar toda essa estratégia, essa citação aqui resume perfeitamente a regra de ouro das implantações na blockchain. Todo item da lista de verificação deve ser rastreável a um artefato mensurável. Não tem espaço para achismos, para eu acho que tá bom, nem palpites na nossa sala de comando. Quando a gente garante que absolutamente tudo pode ser rastreado de volta até uma evidência sólida, a gente cria uma cultura de engenharia que é defensável, super auditável e que inspira imensa confiança. E para fechar, vou deixar aqui um pensamento bem provocativo para deixar o cérebro trabalhando. Como é que um checklist tão regrado e calculista como esse consegue se adaptar aos ambientes tão mutáveis, caóticos e cheios de peculiaridades que são a mainnet e a devnet da Solana? Esse é um desafio de adaptação fantástico e, claro, vai ser o tema que vai ditar os próximos grandes passos na nossa trilha de conhecimento. Muito obrigado por acompanhar mais este guia feito com toda a dedicação pela Ford College. Lembrem-se que o aprimoramento nunca para. Então, para acessar mais conteúdos aprofundados e dominar os meandros da Web3 e do desenvolvimento blockchain, é só visitar o nosso site em forge.college. Até a nossa próxima exploração.